Salve, salve pessoal, começando mais um vídeo do canal Nocaute da Noite. Eu me chamo Adriano e no vídeo de hoje, pessoal, vamos estar falando um pouco aí sobre lenda do UFC. Reconhece Poatan aí como um lutador de verdade, né? Todos os reconhecimentos a Alex Poatan. Mas antes, peço a todo mundo para estar se inscrevendo no canal, deixando um like, compartilhando. Sua inscrição, seu like é muito importante, beleza? Sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, pessoal, você consegue analisar a grandeza de alguma pessoa, de algum determinado lutador, geralmente quando pessoas emblemáticas, importantes, começam a falar de você, né? Geralmente essa é uma régua para você medir muita coisa. Repara bem, todo grande ex-lutador, pode reparar aí, pode procurar em diversos vídeos, Twitter afora aí pela internet, todo ex-grande lutador que principalmente foi striker, ou que ganhou muita coisa no UFC, sempre tem alguma coisa para falar de Alex Poatan. A base de comparação, você não vê ninguém falando de Ankalaev. Tô atacando Ankalaev? Não, tô fazendo a base de comparação. Quão grande Alex Poatan chegou ao nível, né? Que um lutador pode chegar é justamente isso, quando alguém começa a falar tanto. Mas não só um alguém qualquer, né? Chuck Liddell deu uma entrevista, né? Falando sobre basicamente Alex Poatan, né? Ele se referiu a Alex Poatan dessa maneira. Poatan é um dos meus favoritos. Eu gosto da forma como ele encara a luta. Ele é uma fera. Se eu tivesse que apontar um lutador de verdade hoje, acho que é o Pereira. Disso roda a fama do UFC. Chuck Liddell dispensa comentários, né? Dispensa apresentações. E se você for parar para analisar, tantos outros lutadores já falou de Alex Poatan, sobre seu estilo de luta, sobre todo o seu legado. E um deles é Rampage Jackson, né? Que não cansa de elogiar Poatan. O próprio John Jones quer muito fazer essa luta com Alex Poatan. E o John Jones, além de ser o GOAT, ainda está em atividade. Ele não está lutando, mas ainda oficialmente não aposentou nem nada. E tudo indica que ele só quer lutar com o Poatan, né? Então você vê a grandeza de Alex Poatan. Mas quando chega um cara da envergadura de Chuck Liddell e fala isso, basicamente você pode tirar diversas análises sobre o que ele está falando. No final das contas, pessoal, hoje o lutador, vamos dizer, diversificou muito. É ruim pro esporte? Não, não é isso que eu tô querendo dizer. Basicamente, para você vencer a luta hoje, virou igual um time de futebol. É muito tático, né? Você tem que estudar muito o adversário, você tem que fazer muito treinamento, variações, né? Passagem de guarda, encaixe de golpes e etc. Mas basicamente o lutador, na sua essência, é aquele negócio. Se a mão pegar e for nocaute, acabou ali. Não tem estratégia, não tem técnica, não tem nada. A mão pegou, acabou. E quando você vê Alex Poatan lutar, basicamente é isso, né? Por mais que existe um estudo, treinamentos, existe muita técnica, no final o que resolve o problema é a mão encaixar, o cara cair e ser nocauteado. Exemplo, a luta dele de Ankalaev, a mão não pegou, né? Era o que todo mundo estava esperando, porque quando a gente senta para assistir Poatan lutar, a gente fica assim, qualquer hora o cruzado pega, qualquer hora a mão dele pega, o cara vai cair. Aí, quando a Ankalaev não pegou, né? Mas qual é a essência do lutador? A essência do lutador, e eu acho que é isso que o Chuck Liddell quer dizer, é isso. Um cara pronto para nocautear qualquer um. Quando lutadores da envergadura de Chuck Liddell falam isso, você pode perceber que não é qualquer cara que está falando, porém um cara que tem propriedade para falar sobre Alex Poatan, porque foi um cara também nocauteador. Então, um cara que foi campeão meio pesado, falando de um outro meio pesado, mas falando do estilo, falando do lutador, porque no final das contas, é igual eu falei anteriormente, o que se resolve é se a mão pegar, não tem tática, não tem nada. Então é muito interessante ver um ex-lutador, uma lenda do UFC, falando de Alex Poatan. Mas se você for pegar quem fala contra de Alex Poatan hoje em dia, basicamente são pessoas que não gostam dele, obviamente, né? E são aqueles caras que sequer são lembrados nesse tipo de referência. Para reparar para você ver quem fala de Alex Poatan. Quem fala de Alex Poatan são adversários
Pode ver, adversários, alguém que não dá o mérito para ele, você pode reparar bem. Toda fofoca, vou colocar um termo como fofoca, que sai o Alex Poatan em tom de crítica sobre ele, pode ver que são adversários. Pode reparar, são pouquíssimos lutadores de renome que faz essa referência a Alex Poatan, tirando, obviamente, Daniel Cormier, que é aquele cara que vai com a manada, né? Ora ele morde, ora ele assopra. Ele é um cara extremamente contraditório, né? Eu não tiro o peso da importância de Daniel Cormier, muito pelo contrário, né? Ele é um cara muito influente e tal, importante para o esporte, mas ele é um cara muito contraditório. Se você for pegar e acompanhar somente o que ele fala, ele se contradiz o tempo inteiro. Especificamente sobre Alex Poatan. A sensação que tem, que ele é um pouco invejoso, não sei se é isso, né? É meu ponto de vista. Ele parece que tem um pouco de inveja pelos feitos de Alex Poatan, né? Então, no mesmo tempo que ele tá assoprando, nas costas parece que ele morde. Então não tem muito critério, né? Mas grandes lendas é o oposto. Inclusive o Joe Rogan, né? Que é um fã, vamos dizer, ferrenho de Alex Poatan. E que muitas das vezes no seu podcast levanta esses debates, né? Levanta, instiga seus convidados, principalmente referente ao mundo do MMA, a estar sempre falando de Poatan e colocando seus pontos de vista. E se você for parar todas as lendas, referências do UFC, sempre falei isso de Alex Poatan, né? Então, quando muitos falam do cara num contexto e outros querem, vamos dizer, somente criticar, em quem que você se apega? Em grandes lendas falando o óbvio, né? Que se tornou óbvio hoje falar de Alex Poatan em todo sentido. Grande lutador, estilo, poder de nocaute. Então, hoje, quando você vê esses caras falando, parece que virou uma normalidade, né? Porque é normal, é isso, Poatan é isso que ele te entrega. Falando de Alex Poatan, é sobre isso que você tem em memória. Nocautes, lutas que você pode saber que vão ser resolvidas. Não vai ser aquele trem chato. É só quando ele luta com caras que levam a luta para esse caminho. Pode ver todas as lutas dele que os caras propuseram luta na sua essência, que é, vamos dizer, strike, né? Foi o que aconteceu. Ele entregou tudo aquilo ali. Inclusive Israel Adesanya, quando foi para trocação na segunda luta. É aquilo ali mesmo. O cara foi lá no nocauteou o Alex Poatan. Então por isso que ele é um cara muito importante nessa trajetória de Poatan. E a gente tem que sempre frisar isso. No final das contas, de todos esses caras aí que lutou com o Poatan, ele colocou, vamos dizer assim, que ele colocou a cara a tapa, vamos pra trocação, então bora. Foi lá e nocauteou o Alex Poatan. Então, esse cara também merece um grande reconhecimento, né? Mas qual é a moral, né? A moral é que grandes lendas do UFC continuam falando de Alex Poatan, referindo-se a ele a diversos temas. E um dos temas muito interessantes da fala de Chico Liddell é falando que Alex Poatan é um lutador de verdade para os tempos de hoje, né? Os tempos de hoje que existe muito estudo, existe a sensação é que por mais que seja profissional, virou uma coisa luta virou uma coisa mais tática do que, vamos dizer, talento. A exemplo do futebol. O futebol hoje é mais tático do que talento. Luta está se encaminhando cada vez mais para isso. Nem sempre o melhor vai vencer. É quem fez o melhor estudo, fez a melhor preparação, fez a melhor tática, exclusivamente para uma luta. Esse muitas vezes vence. Ankalaev, né, venceu o Alex Poatan. Igual eu falo, querendo ou não, ele anulou o Alex Poatan em várias áreas, especialidade de Alex Poatan. Uma delas é provavelmente o receio de Poatan soltar golpes e ser quedado, né? E isso é um fato, né? Alex Poatan, vamos dizer, um cara que é basicamente 100% strike, não conseguiu soltar seu jogo pelo simples fato de poder ser quedado. Então, quando ele se refere a lutador de verdade, eu acredito que seja basicamente isso. Resolver aqui, né? O que muitos faziam antigamente, inclusive ele, né? Era especialidade dele resolver nocauteando, vamos dizer assim. Então é muito interessante. É aí que você mede o tamanho de um lutador
e a importância dele pro esporte, né? Quando grandes lendas começam a falar, elogiar basicamente, raramente você vê alguém sendo contrário a Alex Poitin, inclusive até adversários que muitas vezes outrora atacou, em algum momento reconhece. Por mais que eles dão uma provocadinha ali, mas sempre no final todo mundo reconhece o tamanho de Alex Poitin, né? É muito interessante ver isso. Eu, como brasileiro, fico muito feliz, extremamente contente. E igual eu falei no vídeo de Alex Poitin traz isso para todo mundo, para fãs brasileiros, fãs de MMA, realmente é muito importante para nós, né? E como torcedor, fico muito feliz, satisfeito, contente. Beleza? Concorda comigo? Discorda? Críticas, elogios, sugestões, deixe nos comentários, é muito importante. E espero vocês no próximo vídeo. Fico com Deus.